vamos ver amplificadores operacionais CMOS. Portanto, internamente, em geral, eles possuem um amplificador operacional possui 3 andares, seja CMOS ou bipolar. Portanto, sendo o primeiro o andar diferencial ou da entrada, possui um andar de ganho e um andar de saída. Frequentemente combinam-se os andares de ganho e saída em apenas um. Comparativamente com os amplificadores operacionais bipolares, os amplificadores operacionais CMOS possuem menor ganho, mas maior resistência de entrada. Vamos ver aqui um exemplo de um amplificador operacional básico em CMOS. Portanto, o MOSFET 6, 7 e 8 destinam-se a providenciar fontes de corrente de polarização dos diversos andares, aqui deste primeiro andar e deste segundo andar. Portanto, este aqui é o andar da entrada, este aqui é o andar de saída, este aqui é o andar de polarização. Então, temos aqui I1 e I2, ok? Por causa da simetria, aqui vamos ter I1 sobre 2, aqui I2 e I1 sobre 2, aqui temos I1 e I2 à mesma. Portanto, então, o I1 é largura versus comprimento do MOSFET 7 sobre largura versus comprimento do MOSFET 8 vezes I0, portanto ele espelha aqui. O I2 temos a mesma coisa, MOSFET 6, MOSFET 8 vezes I0. Portanto, 6, 8 e 0 e aqui 2. O MOSFET 1, 2, 3 e 4 forma um andar diferencial ou da entrada, em que o M1,2 forma um par diferencial de amplificação na entrada. O M3 e 4 atua como carga dinâmica para M1 e M2 e faz a conversão de tensão diferencial em single-ended. O M5 forma um segundo amplificador e é do tipo amplificador de fonte comum, aqui, esqueçam aqui o CX, portanto, isto aqui, se isto aqui fosse uma resistência de dreno, isto aqui seria fácil observar que o M5 funciona como amplificador de fonte comum. O CX destina-se à compensação de frequência, introduzindo um polo dominante numa frequência FX. Vamos ver aqui para que é que serve esse CX. Portanto, sem o CX temos esta resposta em frequência e eventualmente se tivermos aqui menos 40 dB por década, portanto, aqui quando o FT, quando o ganho cruza os 0 dB, aqui a fase da função de transferência, isto é, a fase do ganho, pode ser tal que a diferença relativamente a menos 180 seja menor que 45 graus, fazendo com que o amplificador possa ser potencialmente instável. Se a gente introduzir um polo dominante, vamos ver que aqui, bem próximo da origem, portanto, o ganho vai ter esta expressão aqui, esta forma. E então o ganho vai interceptar os 0 dB a uma frequência muito inferior ao FT. E nesta frequência a diferença de fase para menos 180 graus, normalmente isto é feito de maneira que esta diferença seja superior a 45 graus. E então a margem de fase sendo superior a 45 graus, o amplificador é estável. Claro que temos que sacrifica-se aqui a largura de banda, porque o F''T é menor ou muito menor que FT. Bom, o ganho portanto, em termos de ganho, o ganho 1, nós já sabemos quanto é que ele vale, é o GM12 vezes o RO2 em paralelo com o RO4, e é negativo, porque isto funciona como um amplificador de fonte comum. O segundo ganho, o A2, é GM5 vezes menos GM5, que é um amplificador de fonte comum, vezes RO5 em paralelo com RO6. Está aqui. Então o ganho diferencial é A1 vezes A2, que é
menos superior a zero. Já agora o Fx é, portanto, a frequência é dada por 1 sobre 2πRC. Acontece que então o Gm é o inverso de resistência, então Fx é Gm12 vezes 2πCx, que é 1 sobre 2πRxCx, sendo este Rx dado pelo inverso do Gm12. Vamos ver aqui um exemplo de um amplificador operacional comercial, o MC14573 da Motorola, cujo esquemático é este mesmo que aqui está. Tá? Então, para este amplificador, para o MC14573 da Motorola, o I1, portanto, estes são os valores, as especificações. O I1, o I2 e a corrente de referência, o I0, são 40 microampere. Portanto, esta corrente, este I1 e este I2 são iguais a 40 microampere. As tensões VTHN e menos VTHP são iguais a 0,5 V. As relações largura-comprimento de todos os MOSFET é 160 micrômetros sobre 10 micrômetros, exceto para o MOSFET 5, onde a relação duplica. Portanto, só este aqui é que é diferente dos outros. Portanto, a área do M5 é o dobro da área dos restantes, a área e a largura. Em todos os MOSFETs as tensões source bulk são iguais a zero. Portanto, a corrente ISD1 e ISD2 é I1 sobre 2, que é 20 microampere, portanto as correntes em M1 e M2, portanto, o I1 divide-se em 2, então temos 20 microampere em M1 e M2. Como sabemos as relações largura-comprimento e portanto as respectivas correntes, então é fácil saber tirar o VGS de 0,854 V para todos os NMOS e uma tensão VSG de 1 V para todos os PMOS. Portanto, vamos calcular aqui então os GMs e os ROs. O GM1 e o GM2 são iguais, é raiz de 2 e 1 µP óxido, portanto, comprimento versus largura versus comprimento do MOSFET 1. O M1 é igual ao M8, não é? Então o GM1 é igual a GM2, portanto, para o caso do M8, a corrente que flui nele, portanto, é I0, tá? Portanto, então o I1 é I0 sobre 2 e o W sobre L1 é igual a W sobre L8. Então o GM1 é igual ao GM2 e igual a raiz de 2 sobre 2 GM8. O GM7 é igual a GM6, porque eles são fontes de corrente, espelham o mesmo valor de corrente, então 2 e 2 µPC óxido, W sobre L6 é igual a 2 e ref µPC óxido, W sobre L, portanto W sobre L8, que é igual a GM8. Aqui está I0, vamos pôr IREF para uniformizar. O GM5, portanto, ele é percorrido por I2, tem uma relação, portanto, ele é do tipo N, tem uma relação de tamanho W sobre L5. O I2 é duas vezes a corrente drain source do MOSFET 3.4, tá? A sua relação de tamanho W sobre L5 é duas vezes W sobre L3.4 e portanto este 2 vezes 2 passa para fora, raiz de 4 passa para fora como 2, ficamos com 2 e DS3.4 NC óxido W sobre L3.4, isso é GM3.4, então o GM5 é 2 vezes GM3.4. Então, daqui calcula-se então que o GM8 é 160 microsiemen, o GM7 e 6
são iguais, 160 microsiemens. O GM1 e o GM2 calcula-se como sendo 113,1 microsiemens. O GM34 é igual, 113,1 microsiemens. Logo o GM5 é 226,2 microsiemens. Os ROs estão aqui, o RO 8, 7 e 6 são iguais a 1,75 megaohm. O RO1 e o RO2 é o dobro, porque as correntes são metade, que é igual a 3,5 megaohm. O RO5 está aqui, é 1,75 megaohm. O RO3 e o RO4 é o dobro do RO5, que é 3,5 megaohm, porque a corrente é metade do M5. Portanto, a partir destes valores, calcula-se o AV1 e o AV2, como sendo menos 198, menos 198 para ambos. O ganho diferencial é 39.204, que é aproximadamente 92 dB. Não é um amplificador operacional com um ganho em malha aberta especialmente grande. O 741 facilmente consegue os 100 dB. Bom, agora para calcular o IRF, portanto, se VSS for igual a grande igual a 0, portanto, a gente coloca aqui um RBIOS, o RBIOS é de 225 kΩ. Então, supondo que se pretende compensar de tal forma que, que o FX seja 1 MHz, então aqui o CX tem que ser no mínimo de, tem que ser de 18 pF, sendo o slew rate dado por I1 sobre CX, que é aproximadamente 2,22 volt por microsegundo. Além disso, o CX introduz também um 0 em 0 Hz. Então, para mover esse 0 para um valor grande ou infinito, temos que colocar aqui um RX em série, de forma que a frequência do 0 passa a ser 1 sobre 2π CX vezes RX. E pronto, aqui o circuito está todo calculado. Vamos analisar o amplificador operacional TLC1078 da Texas Instruments. Está aqui o seu esquemático. Aqui podemos, não está escrito em lado nenhum, mas o RO1 e o RO4 é apenas para proteger o M1 e o M5 de correntes devido às descargas eletrostáticas, porque os gates dos MOSFETs possuem um óxido muito fino e, portanto, rompe facilmente com correntes devido à eletricidade estática. Então o RO1 e o RO4 destinam-se apenas a proteger os gates de M1 e de M5. Portanto, aqui temos diversos andares. Temos aqui este primeiro andar, que é o andar de polarização. Temos aqui o 3 e o 6, que são espelhos de corrente. Temos aqui o andar da entrada. Temos aqui o andar de saída e aqui um andar de ganho. Portanto, o andar de polarização, isto aqui é sebejamente conhecido, é um multiplicador beta com espelhos de corrente M3 e M5, M3 e M6. Portanto, tudo isto aqui é polarização. A corrente de referência também é conhecido a sua expressão, sendo que aqui o K é o beta 10 sobre beta 13. Portanto, é só rever o multiplicador beta. Tem-se então aqui o andar da entrada. O andar da entrada possui um amplificador diferencial M1 e M5. Possui carga dinâmica e conversão de tensão diferencial em single-ended, para isso o M2 e o M4. O M2 e o M4 servem de carga dinâmica. Agora, uma particularidade, temos aqui R2, R3 e o D1. O R2 e o R3 destina-se a aumentar a resistência de saída. Portanto, ao invés de se ter RO2 e RO4, temos R'O2 e R'O4 somada com estes valores respectivamente. Ou seja, o R'O2 é o RO mais R2 e o R'O4 é RO4 mais R3.
O D1 evita que os dois MOSFETs de entrada 1 e 5 saiam de saturação, isto é, não deixa que a tensão no dreno do MOSFET 1 e do MOSFET 5 subam, baixando as tensões VSD1 e VSD2, abaixo de VSG1 e VSG2. Portanto, o D1 evita que isto aconteça. Portanto, agora temos o andar de ganho, dado por M7. Portanto, aqui neste andar de ganho, podemos observar que aqui o M7 ele é portanto, ele funciona como um amplificador de fonte comum, não é? Porque o source está ligado na massa, e o M6 é carga dinâmica para este amplificador de fonte comum. Aqui o RX e o CX podemos para já ignorá-lo, eles formam uma combinação polo-zero, sendo que aqui o RX desloca o zero da origem para um valor elevado e o CX cria portanto, um polo dominante, fazendo com que a margem de fase do ganho em malha aberta seja maior ou igual que 45 graus, garantindo estabilidade. Aqui no andar de saída temos o M8 e o M9. Aqui o M8 e o M9 formam um amplificador push-pull operando em classe AB. Bom, o mais próximo, portanto, a contrapartida, portanto, do push-pull em bipolar é o andar com a simetria complementar. E, portanto, temos o andar de fonte, temos um PNP e um NPN de fonte comum. Portanto, o ganho teórico é igual a 1. Contudo, aqui em CMOS, isto não é possível. Portanto, temos que usar aqui portanto, uma topologia push-pull em classe AB. Então vamos aqui o M8, reparemos, o M8 funciona como seguidor de fonte, ou Common Drain Amplifier. Tá? Temos aqui a entrada, temos aqui a saída e aqui temos aqui temos o dreno em cima. O dreno liga à massa para AC. Então funciona. Ele fornece corrente na carga quando a saída de M7, isto é, quando a saída aqui, quando a tensão no seu gate for maior que a tensão de ponto quiescente, isto é, quando a tensão VD7 for superior à tensão VQ8, aqui. Portanto, isto em DC, portanto, todos os gates vão ter tensões DC, não é? A tensão, portanto, se aqui tivermos tensão de modo comum e aqui também, sem sinal AC, aqui vamos ter uma tensão DC. Essa tensão DC é a tensão quiescente, chamemos-lhe VQ8. Portanto, quando existe aqui uma elevação de tensão para acima do valor da tensão quiescente, não é? Do VQ8 aqui, vamos ter injeção de carga através de M8 para injeção de corrente através de M8 para uma carga que penduramos aqui. Tá? Vamos colocar aqui, mostrar aqui como é que isso acontece. Portanto, então o VQ8 é a tensão VG8 na ausência de sinais AC, como é evidente, não é? Então, aqui no gate de M8 temos aqui VQ8, se não tivermos AC, sinal AC. Se a gente tiver um sinal AC que vai aumentar esta tensão aqui, o VG8, então aqui o M8 vai injetar corrente proporcional aqui na carga. E, portanto, a tensão na saída vai aumentar. Portanto, aqui isto é projetado de tal maneira que quando temos aqui injeção de corrente, o M8 está saturado. Aqui, quando a tensão no gate é inferior ou igual a VQ8, o MOSFET 8 está cortado. Está cortado para AC,
porque ele vai haver sempre aqui uma corrente DC a fluir, está certo? Bom, o MOSFET 9, ele vai, então já vimos que o MOSFET 9, aqui na saída, ele vai funcionar como um amplificador de fonte comum. Portanto, aqui temos o sinal na entrada e aqui temos aqui o dreno. Portanto, o source liga na massa. Então, quando a tensão no gate 8 é menor que a tensão de ponto quiescente, tá? Para todos os efeitos este M8 corta, tá certo? Portanto, é o que nós vamos ter esta situação. Aqui a tensão no gate 8 é inferior ao valor do ponto quiescente e então a tensão aqui no gate do 9 vai ser superior à tensão do ponto quiescente. Por que é que isso acontece? Vamos voltar aqui atrás. Se a tensão aqui aumenta, não é? Obviamente aqui também aumenta. Se ela aumenta aqui, como isto é um source comum, ela aqui vai diminuir. Então o VG8 diminui, o VG9 aumenta. Aqui. O VG9 aumenta, o VG8 diminui. O VG9 aumentando acima do ponto quiescente quer dizer que ele vai, aqui a corrente vai aumentar a corrente assim. Então vamos ter um sugamento de corrente da carga. E então a tensão na saída vai baixar abaixo, vai diminuir abaixo da tensão DC. Portanto, para esta situação aqui, temos portanto, o MOSFET 9 saturado, né? E para a restante situação, que é a situação aqui de cima, temos o M9 cortado para AC. Então reparemos, aqui temos o M9 conduzindo e o M8 cortado para AC. Aqui temos o M9 cortado para AC e ali o M8 conduzindo. Portanto, então, como o MOSFET 7 inverte o sinal, portanto, o MOSFET, quando a saída do amplificador diferencial, portanto, ele inverte o sinal, então a fase vai rodar de 180 graus de D7 para G8. Temos aqui 7 e aqui temos o MOSFET 8. Então, se aqui aumenta, aqui diminui, não é? Basicamente, isso equivale a termos aqui 0 graus para AC e aqui 180 graus para AC. Claro que o ponto DC vai se manter inalterado. Portanto, em termos de AC, a fase vai rodar do DC, portanto, vai rodar 180 graus aqui no dreno de 7. No dreno do 7 e, obviamente, no gate do 8, relativamente ao gate do 7. Portanto, as tensões VG8 e VG9 temos 0 graus, aqui temos 180, isto é um dreno comum, temos 180 graus. Espera aí, não é assim. Aqui temos 180 graus no gate 8, aqui temos 0 graus no gate 9, portanto, elas estão desfasadas de 180 graus. Podemos observar então aqui, portanto aqui quando o VG8 sobe acima do ponto quiescente, temos a injeção de corrente, temos a situação A, e aqui temos a situação A, o M9 está cortado para AC, para todos os efeitos. Agora, quando aqui a tensão no gate 7 sobe, aqui a tensão no drain 7 ou no gate 8 cai, ele corta para AC e passa a conduzir o M9 para AC. Então temos aqui o sugamento de carga de corrente aqui da carga. Portanto, na fase A, a tensão no gate 7 é menor que a tensão quiescente 7 e 9, tá? Então temos injeção de corrente através do M8 para a carga, ou seja, temos portanto, o M8 empurra a corrente para a carga, tá? Portanto, então se ele empurra, temos o push. Push em inglês é empurra. Na fase B, portanto, vamos ter aqui sugamento de corrente. Então o M9 vai puxar corrente da carga.
Então, puxar em inglês significa pulo. Então vamos ter aqui push-pull. Portanto, vamos ter aqui o M8 e o M9 a chavearem. Portanto, a chavearem. Portanto, o M8 fornece corrente, o M9 suga. E temos então push-pull. Empurra, puxa, empurra, puxa. Bom, o ganho, para calcular o ganho, é fácil. O ganho do o AV1 é GM15 vezes RO5 paralelo com RO4 mais R3. Tá? O ganho do segundo andar aqui vamos ter dois ganhos, na realidade. Vamos ter o ganho deste ponto seguindo este percurso, aqui, e deste ponto para acolá. Aqui temos um amplificador de fonte comum, tá? Que vai ter um determinado ganho, e aqui temos um amplificador de dreno comum, que vai ter um outro ganho. Aqui temos só um amplificador de fonte comum. Portanto, aqui vamos ter um produto de dois ganhos. 2. Então, o A' V2 é menos GM vezes RO6 paralelo com RO7, que é o ganho de M7, do amplificador de fonte comum. Depois vamos ter aqui o ganho de M8, que é o amplificador de dreno comum, que é GM8 vezes RO8, etc. Pronto. Aqui, esta linha V traduz o percurso M7-M8. Portanto, isto aqui, esta fração é menor que 1. É quase 1. O percurso M9. Portanto, temos A duas linhas V2, que é menos GM9 vezes RO9 paralelo com RO8 mais R6. Portanto, este é o ganho de M9. Agora aqui, o A' V2 e o A duas linhas V2 têm que ser iguais para não ocorrer distorção. Caso contrário, se por exemplo o A' V2 for menor que o A duas linhas V2, então se aqui na entrada tivermos esta tensão diferencial, na saída, devido ao A duas linhas V2 ser maior, vamos ter aqui uma arcada com uma amplitude maior do que a arcada positiva, devido ao A' V2 ser menor que o A duas linhas V2. Claro que este amplificador operacional, em termos de funcionamento, ele é mais complexo do que o da Motorola, não é? Mas ele tem muitas vantagens, sendo uma óbvia aqui o aumento dos ganhos. Temos aqui o R6 somado e temos aqui o R3 somado.